Fala galera do Areteju, sejam bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o 10º episódio da Lei de Execução Penal, Lei número 7.210. Mas antes de começarmos, não esqueça de deixar seu like, inscrever-se no canal, compartilhar esse vídeo e ativar o sininho para o algoritmo das plataformas entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância. Vamos lá? Subseção 2 da saída temporária. Artigo 122. Os condenados que cumprem pena em regime semiaberto poderão obter autorização para a saída temporária do estabelecimento, sem vigilância direta, nos seguintes casos: inciso 1, visita à família; inciso 2, frequência a curso supletivo profissionalizante, bem como instrução do segundo grau ou superior, na comarca do juízo da execução; inciso 3, participação em atividades que concorram para o retorno ao convívio social. Parágrafo 1º. A ausência de vigilância direta não impede a utilização de equipamento de monitoração eletrônica pelo condenado, quando assim determinar o juiz da execução. Parágrafo 2º. Não terá direito à saída temporária que se refere ao caput deste artigo o condenado que cumpre pena por praticar crime hediondo com resultado morte. Artigo 123. A autorização será concedida por ato motivado do juiz da execução, ouvido o Ministério Público e a Administração Penitenciária, e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos. Inciso 1. Comportamento adequado. Inciso 2. Cumprimento mínimo de 1/6 da pena, se o condenado for primário, e 1/4 se reincidente. Inciso 3. Compatibilidade do benefício com os objetivos da pena. Artigo 124. A autorização será concedida por prazo não superior a 7 dias, podendo ser renovada por mais quatro vezes durante o ano. Parágrafo 1º. Ao conceder a saída temporária, o juiz imporá ao beneficiário as seguintes condições, entre outras que entender compatíveis com as circunstâncias do caso e a situação pessoal do condenado. Inciso 1. Fornecimento do endereço onde reside a família a ser visitada ou onde poderá ser encontrado durante o gozo do benefício. Inciso 2. Recolhimento à residência visitada, no período noturno. Inciso 3. Proibição de frequentar bares, casas noturnas e estabelecimentos congêneres. Parágrafo 2º. Quando se tratar de frequência a curso profissionalizante, de instrução de ensino médio ou superior, o tempo de saída será o necessário para o cumprimento das atividades discentes. Parágrafo 3º. Nos demais casos, as autorizações de saída somente poderão ser concedidas com prazo mínimo de 45 dias de intervalo entre uma e outra. Artigo 125. O benefício será automaticamente revogado quando o condenado praticar fato definido como crime doloso, for punido por falta grave, desatender as condições impostas na autorização ou revelar baixo grau de aproveitamento do curso. Parágrafo único. A recuperação do direito à saída temporária dependerá da absolvição no processo penal, do cancelamento da punição disciplinar ou da demonstração do merecimento do condenado. Seção 4. Da remissão. Artigo 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. Parágrafo 1º. A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de: inciso 1. Um dia de pena para cada 12 horas de frequência escolar. Atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante ou superior, ou ainda de requalificação profissional, divididas no mínimo em 3 dias. Inciso 2. Um dia de pena a cada 3 dias de trabalho. Parágrafo 2º. As atividades de estudo a que se refere o parágrafo 1º deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino à distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. Parágrafo 3º. Para fins de acumulação dos casos de remissão, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem. Parágrafo 4º. O preso impossibilitado, por acidente, de prosseguir no trabalho ou nos estudos continuará a beneficiar-se com a remissão. Parágrafo 5º. O tempo a remir em função das horas de estudo será acrescido de 1/3 no caso de conclusão do ensino fundamental,
médio ou superior durante o cumprimento da pena, desde que certificada pelo órgão competente do sistema de educação. Parágrafo 6º. O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui de liberdade condicional poderão remir, pela frequência, curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso 1 do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 7º. O disposto neste artigo aplica-se às hipóteses de prisão cautelar. Parágrafo 8º. A remissão será declarada pelo juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a defesa. Artigo 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, observado o disposto no artigo 57, recomeçando a contagem a partir da data da infração disciplinar. Artigo 128. O tempo remido será computado como pena cumprida para todos os efeitos. Artigo 129. A autoridade administrativa encaminhará mensalmente ao juiz da execução cópia do registro de todos os condenados que estejam trabalhando ou estudando, com informação dos dias de trabalho ou das horas de frequência escolar, ou de atividades de ensino de cada um deles. Parágrafo 1º. O condenado autorizado a estudar fora do estabelecimento penal deverá comprovar mensalmente, por meio de declaração da respectiva unidade de ensino, a frequência e o aproveitamento escolar. Parágrafo 2º. O condenado dar-se-á a relação de seus dias remidos. Artigo 130. Constitui o crime do artigo 299 do Código Penal declarar ou atestar falsamente prestação de serviço para fim de instruir pedido de remissão. Seção 5 do livramento condicional. Artigo 131. O livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, presente os requisitos do artigo 83, incisos e parágrafo único do Código Penal, ouvidos o Ministério Público e o Conselho Penitenciário. Artigo 132. Deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Parágrafo 1º. Serão sempre impostas ao liberado condicional as obrigações seguintes. Alínea A. Obter ocupação lícita dentro de prazo razoável se for apto para o trabalho. Alínea B. Comunicar periodicamente ao juiz sua ocupação. Alínea C. Não mudar do território da comarca do juízo da execução sem prévia autorização deste. Parágrafo 2º. Poderão ainda ser impostas ao liberado condicional, entre outras obrigações, as seguintes. Alínea A. Não mudar de residência sem comunicação ao juiz e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. Alínea B. Recolher-se à habitação em hora fixada. Alínea C. Não frequentar determinados lugares. Alínea D. Vetado. Artigo 133. Se for permitido ao liberado residir fora da comarca do juízo da execução, remeter-se a cópia da sentença do livramento ao juízo do lugar para onde ele se houver transferido e à autoridade incumbida da observação cautelar e de proteção. Artigo 134. O liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente às autoridades referidas no artigo anterior. Artigo 135. Reformada a sentença denegatória do livramento, os autos baixarão ao juiz da execução para as providências cabíveis. Artigo 136. Concedido o benefício, será expedida a carta de livramento com a cópia integral da sentença em 2 vias, remetendo-se uma à autoridade administrativa incumbida da execução e outra ao Conselho Penitenciário. Artigo 137. A cerimônia do livramento condicional será realizada solenemente no dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando-se o seguinte. Inciso 1. A sentença será lida ao liberando, na presença dos demais condenados, pelo presidente do Conselho Penitenciário ou membro por ele designado, ou, na falta, pelo juiz. Inciso 2. A autoridade administrativa chamará a atenção do liberando para as condições impostas na sentença de livramento. Inciso 3. O liberando declarará se aceita as condições. Parágrafo 1º. De tudo, em livro próprio, será lavrado o termo subscrito por quem presidir a cerimônia pelo liberando, ou alguém a seu rogo, se não souber ou não puder escrever. Parágrafo 2º. Cópia desse termo deverá ser remetida ao juiz da execução.
Artigo 138. Ao sair ou liberado do estabelecimento penal, ser-lhe-á entregue, além do saldo de seu pecúlio e do que lhe pertencer, uma caderneta, que exibirá a autoridade judiciária ou administrativa, sempre que lhe for exigida. Parágrafo 1º. A caderneta conterá: a linha A identificação do liberado; a linha B, o texto impresso do presente capítulo; a linha C, as condições impostas. Parágrafo 2º. Na falta de caderneta, será entregue ao liberado um salvo-conduto, em que constem as condições do livramento, podendo substituir-se a ficha de identificação ou o seu retrato pela descrição dos sinais que possam identificá-lo. Parágrafo 3º. Na caderneta e no salvo-conduto deverá haver espaço para consignar-se o cumprimento das condições referidas no artigo 132 desta lei. Galera, é isso aí. Chegamos ao fim do 10º episódio da Lei 7.210, que trata sobre a Lei de Execução Penal. Se você curtiu esse vídeo, deixe o seu like para o algoritmo das plataformas entenderem que o nosso conteúdo é de grande relevância. Galera, é isso aí. Até a próxima. Um forte abraço, bons estudos. Tchau!